Ok, então continuando, né, nos exercícios de assimilação, né, nesse caso a gente vai fazer alguns exercícios referentes a hidrocarbonetos, a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Ok, 4. Retirando um dos hidrogênios do metano, então o metano é o quê? O metano é isso daqui, é um C com vários hidrogênios em volta, né, em todas as suas valências. Isso é o metano. Colocando um radical terc-butil, tem-se a fórmula do... Então, o que é o terc-butil? But de 4 carbonos, né? São 4 carbonos. Só que eles estão assim, ó. Eles estão dessa maneira aqui. No caso, ele tem que estar... O terc significa que ele está no carbono terciário. Então, nesse caso, ele vai estar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Tem-se a fórmula do... Então, a gente vai tirar um dos hidrogênios do metano e a gente vai adicionar essa estrutura aqui. Isso daqui, ó, tudo a gente pode chamar de CH3. Ou H3C, né? Mais adequado. Ligado nisso daqui, que vai ser um carbono aqui. Outro para baixo. Um para cima. E a outra aqui. Que estrutura isso daqui forma? Vejamos, a gente vai ter 3, seguindo de cada ponto que a gente seguir, ó, se a gente partir daqui para cá, a gente vai ter 3. Se a gente partir daqui para cá, a gente vai ter 3. Então, isso daqui significa que a gente vai ter um prop, que são 3 carbonos. E ele só tem ligações simples. Então, ele é um propano. Só que a gente precisa indicar que, no caso, se a gente fizer nesse sentido aqui, por exemplo, a gente vai ter 2 radicais. Esses aqui de cima. Logo, eles vão ser 2. E o que eles são? Eles são metis. Então, vai ser dimetilpropano. Porque a gente tem um propano no meio e são 2 metil. Então, dimetilpropano, alternativa A. 5. Quantos carbonos secundários apresenta o 2,2-trimetilpentano? Ok, vamos ver o que é esse 2,2,4 trimetilpentano. Então, a gente sabe que é um pentano. Então, são 5 carbonos, pente, com ligações simples, e só tem hidrocarbonetos, né? Só tem carbonos e hidrogênios. Então, a gente vai fazer 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Só tem ligações simples entre eles. Só tem ligações simples. E o que está dizendo? Que no 2, 2, 4, eles vão ter 3 metil. Trimetil. O metil é o quê? É isso daqui, ó. É o CH3 ou CH2, dependendo da vocalização. É o CH3, né, no caso, porque é só um. Então, a gente vai ter na posição 2 e na posição 4. Como que a gente vai definir? De qualquer lugar que a gente começar, a gente vai ter os menores números, né? Porque aqui já está definido. Então, vamos começar aqui, por exemplo. Esse vai ser o carbono 1, que a gente já pode chamar de H3C. No segundo aqui, a gente vai ter, ó, 2, 2. Então, vão ser 2 metis só nesse da carbono aqui. Então, vai ser um para cima e outro para baixo. Então, dessa maneira. Nesse carbono aqui não vai ter nada, então vai ser o CH2. Nesse daqui vai ser o quarto, ó. 1, 2, 3, 4. No quarto também tem um metil. Vamos colocar ele para baixo. Como ele tem mais uma valência livre, né? Só fez 3 ligações, CH, e esse é o CH3. Qual que é a pergunta? Quantos carbonos secundários apresentam? A gente só tem esse daqui, né? Esse daqui é primário, esse daqui é terciário, esse é quaternário, esse é primário, primário e primário. Então, esse daqui é o único secundário, então a resposta é 1. Um carbono secundário. Ok. 6. Nomeie os seguintes compostos de acordo com a IUPAC. Ok, então vamos fazer isso daqui. O que é importante? Definir qual é a cadeia principal, porque aqui, como está dessa maneira aqui, a gente é induzido ao erro que é pensar que a cadeia que está reta. Não, não é assim. A gente tem que definir qual é a cadeia que possua mais carbonos em série. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ver que é essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4,
5. Então, a cadeia principal é isso daqui. Ele vai ser um pente em, porque tem uma dupla ligação. Então, vai ser um penteno. Sabemos que vai ser um penteno. Ok, como que a gente vai definir quais são os carbonos? A gente vai utilizar a posição da insaturação, que está aqui. Então, tem que ficar o mais próximo do menor carbono possível. Se a gente começar daqui, esse daqui vai ser o quarto carbono. Se a gente começar daqui, vai ser logo no primeiro. Então, a ordem vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, sabemos que essa é a ordem. Agora vamos identificar os radicais. Esse daqui é um radical, que vai ser um metil. Esse daqui também vai ser um radical, porque ele está fora da cadeia principal, então vai ser um metil. Ok, identificamos os radicais. Agora a posição deles. Esse daqui está no 1, 2, está no carbono 2, então vai ser o 2. E esse daqui está no carbono 1, 2, 3. 2, 3. Metil? Não, dimetil, porque são 2 metil. Então, vai ser dimetil. A gente pode fazer de duas maneiras. Chamar de pente 1 eno em, porque é uma dupla ligação, tem uma insaturação. Ou a gente pode chamar de 1 penteno. Ok? Vamos para o segundo. Aqui a gente vai identificar onde que está, começando pelo primeiro passo, que é identificar aonde que está a cadeia principal. Nesse caso aqui, se a gente fizer por aqui, ó, se a gente fizer por aqui, a gente vai ter que a gente tem uma cadeia saturada, porque nessa cadeia aqui, a gente só tem carbonos com ligação simples. Mas veja que esse carbono é insaturado, ó, ele tem uma dupla ligação, então a cadeia tem que ser insaturada. Então a gente vai seguir nessa ordem aqui, ó. É assim que a gente vai definir essa cadeia, vai começar aqui e vai virar para cá. Mas qual o sentido que vai ser? Lembrando, o mais próximo possível da insaturação. Se a gente começar por aqui, vai estar lá no quarto carbono. Se a gente começar por aqui, já vai estar no primeiro. Então, nesse caso aqui, a gente vai contar a partir daqui. Feito isso, vamos identificar qual que é o radical. Se a cadeia é essa daqui, o radical é esse daqui, que a gente chama de etil. Met, et, 2 carbonos, et, il, porque é uma alquila e só tem ligações simples dentro desse radical. Ok, fizemos isso, agora vamos identificar aonde que está posicionado esse radical. Carbono 1, carbono 2, então vai ser o 2 etil. A gente vai ter o met, et, prop, but, pente. Aonde que está localizado? Está localizado no primeiro, a insaturação, em eno, porque é uma dupla ligação, a gente está identificando justamente ela. Então, vai ser o 2-etil pente 1-eno ou 2-etil 1-penteno. Agora, vamos para essa daqui. Primeiramente, antes de tudo, identificar a cadeia principal. Tem que conter a insaturação. Então, vamos ver, se a gente começar por aqui, sabemos que a cadeia principal é essa daqui, ó. Essa é a cadeia principal. Mas, se a gente começar daqui, ó, esse vai ser o primeiro, segundo. A insaturação já vai estar no segundo. 1, 2, 3. Nessa vai estar no terceiro. Então, a insaturação tem que estar mais próxima possível do menor número. Então, a gente vai começar nesse sentido aqui. Então, esse vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo, esse vai ser o terceiro, esse vai ser o quarto e esse vai ser o quinto. Então, a gente vai chamar... O que a gente vai fazer agora? Identificar onde está o radical. Então, se é nesse daqui, o radical é esse metil. Met, um carbono, il de alquila. Só tem uma ligação simples. Então, esse vai ser o metil. Agora, vamos identificar onde que ele está. Já está aqui, ó. Ele está no quarto carbono, certo? Ok. Estando no quarto carbono, a gente vai identificar que ele está no 4. Metil. Pente. 1, 2, 3, 4, 5. Pente.
O jeito fácil de você gravar esses nomes, tipo, rapidamente, é lembrar da premiação de campeonatos, né? Se um time foi 4 vezes campeão, 4 vezes não, se ele foi 5 vezes campeão, como o Brasil, da Copa do Mundo, ele é pentacampeão. Então, pente de penta. Assim como a gente está buscando o hexacampeonato, sexto campeonato. Então, é uma forma rápida de você lembrar disso. Pente está localizado aonde? Ó? Primeiro, segundo, começa no segundo. Então, pente, 2, em, de dupla ligação, O. Então, o nome desse composto vai ser 4-metil-pente-2-eno ou 4-metil-2-penteno.